Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Fernando Mansur. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles? Um abraço a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado aí pelo convite. Maravilha. Nós que agradecemos sua disponibilidade, né, em trazer suas leituras. O Fernando, ele tem esse vozeirão, né? O Fernando é uma sumidade aí do rádio, é um profissional da comunicação. Inclusive, temos vários videozinhos, inclusive, da editora Teosófica, que acabou narrando, aí, um grande colaborador do movimento teosófico. Ele é membro da Sociedade Teosófica, professor aposentado, né, estudante de teosofia, e ele é coordenador do projeto Pioneiros. Esse projeto, ele tem a proposta, né, de publicar muitos livros do movimento, importantes para o movimento teosófico, importantes para o estudo da teosofia. Então, tem um grupo ali de colaboradores, né? Uns auxiliam com a diagramação, auxiliam com a revisão, com a tradução, outros auxiliam financeiramente, né? E acabam saindo muitos livros em tiragens limitadas, livros que muitas vezes, não, por terem, né, não serem tão conhecidos, não serem autores tão conhecidos, acabam tendo, né, não tendo tanta procura para uma editora publicar uma tiragem grande, né? Alguns desses livros do Projeto Pioneiros, a editora Teosófica acabou publicando posteriormente. Então, saía aquela edição limitada, né, de poucos exemplares, 50, 100 exemplares do Projeto Pioneiros, e depois, quando esgotava, né, essa tiragem, que era revendido pela editora Teosófica também, aí a editora, alguns desses títulos, acabou publicando posteriormente. E o livro que nós iremos falar hoje é justamente um desses títulos, que começou pelo Projeto Pioneiros, né? Eles proporcionaram ali a tradução, a primeira revisão e a primeira publicação, e depois a editora Teosófica inseriu oficialmente no seu catálogo de publicações. E o livro chama-se Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia, de autoria do Robert Crosby. Aliás, Mansur, eu acho, agora minha memória não falha, o próprio Oceano da Teosofia também inicialmente foi um projeto do Projeto Pioneiros, ou não, a primeira publicação? Não. Esse eu havia traduzido, né, há muitos anos. Ah, Aí mandei para a editora Teosófica, eles fizeram uma bela revisão e aí publicaram. mas a tradução é sua, né? Eu lembrava que havia passado pela sua pessoa. Sim. Maravilha. Pois é, então são dois livros relacionados, né? Então, o Oceano da Teosofia, que é um livro do William Judge, que inclusive recentemente gravamos um episódio com o Rafael Nascimento falando sobre esse livro. Então, todos podem procurar no canal Suprem, no YouTube, ou no próprio canal da Editora Teosófica no YouTube. Então, essa gravação está disponível. Para quem não conhece o livro Oceano da Teosofia, então o William Judge aí foi um dos fundadores, né, da Sociedade Teosófica. Dos três fundadores mais importantes, é o menos conhecido, que acabou não indo residir na Índia com a Blavatsky, com o Walcott na época, acabou ficando nos Estados Unidos. E o Robert Crosby, ele é uma figura que também não é muito conhecida, né, ainda menos conhecido que o próprio William Judge. Então, Fernando, acho que é interessante falar um pouquinho sobre o autor, quem ele é e a importância dele para o movimento teosófico, né, e a propriedade que ele tem para falar sobre esses assuntos. Sim. O Crosby, eu também, a partir dessa tradução, né, desse livro, é que eu me inteirei mais sobre ele, né, e vi que figura importante para o movimento teosófico. Ele nasceu em 1849, ele é canadense, de Montreal, e morreu em 1919. E ele, o pai e a mãe dele eram escoceses, se conheceram no Canadá, e ele teve formação cristã, né, o Crosby, mas depois ele quis buscar mais, né, o sentido, algumas respostas, e ele encontrou, em 1888,
a teosofia em Boston, nos Estados Unidos. Depois ele mudou-se para os Estados Unidos, conheceu William Judge. Ele era um empresário bem-sucedido, né? Mas quando ele entrou para a Sociedade Teosófica, ele abandonou tudo e passou a se dedicar inteiramente à Sociedade Teosófica. Depois, a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos tinha 2 ramos, né? Um ligado à Diário e outro à Point Loma. Ele ficou ligado à Point Loma. Seu instrutor, digamos assim, seu professor era o Judge. E depois de alguns anos também, depois da morte do Judge, tempos depois, em 1909, ele vai criar a Loja Unida de Teosofistas. Então, ele deixa também a ST Point Loma e cria o que se chamou LUT, né? Loja Unida de Teosofia, voltada principalmente para os estudos dos livros de HPB, né? De seus instrutores, os mestres, e de William Judge. Aí que ele começa a estudar o Oceano da Teosofia. Ele acha que o Oceano da Teosofia é uma síntese assim, perfeita da teosofia para os iniciantes. Ele cria grupos de estudos, né? E tem estenógrafos que vão tomar notas de tudo, e posteriormente essas aulas, digamos assim, vão virar um livro, que é justamente respostas a perguntas sobre o Oceano da Teosofia. No Oceano, né, Charles, o subtítulo é Uma Introdução aos Escritos de H.P. Blavatsky. E aqui o do Crosby, uma inspiradora introdução aos escritos de H.P. Blavatsky e William Judge. E são exatamente os mesmos capítulos que tem no Oceano, tem aqui, todos eles. E só que em forma de perguntas e respostas, né? Eles estudavam o Oceano, faziam perguntas. O livro, então, do Crosby é todo de perguntas e respostas. Eu assisti os 2 programas que você fez sobre o Oceano, com o Rafael, né, que você citou há pouco, e com a Elaine Falcão também, não é? Que foi anteriormente. E eles deram uma visão, cada um ao seu modo, e são complementares, né, as 2 visões, sobre o oceano. Então, eles falaram, inclusive, de todos os capítulos, né? Posso ler aqui novamente os capítulos, Charles? Claro, com certeza, fica à vontade. Então, aqui na edição brasileira, né, tem sobre o autor, apresentação, prefácio à edição brasileira, que foi escrita por 2 companheiros lá da Loja Unida de Teosofistas, Maurice Bischoff e Alton Hall, dos Estados Unidos, que eles conhecem bem, né, a história do Crosby. Então, os capítulos, Teosofia e os Mestres, Princípios Gerais, a Cadeia Planetária da Terra, Constituição Setenária do Homem, Corpo e o Corpo Astral, Kama, que é desejo, Manas, a mente, reencarnação, Karma, Kama Loka, Devachan, ciclos, diferenciação das espécies, fenômenos psíquicos e espiritualismos, suplemento geral. E assim como no Oceano, cada capítulo começa com um resumo do que será tratado naquele capítulo específico. Então, já vai preparando o leitor, né, para ler o capítulo com um embasamento. Então, é muito... Ao mesmo tempo que ele é muito profundo, ele é muito didático e muito simples. É uma conversa, né, com os leitores. Respostas a perguntas, mas dá um resuminho para nós, que perguntas seriam essas, né? Que afinal, né, quais são essas lacunas que ficaram, né, no livro do Judge, que necessitou mais uma obra complementar, né? Quais são, qual é o foco, né, dessas respostas que ele apresenta na obra? Sim, assim como o HPB, em 1889, logo depois da doutrina secreta, ela reuniu estudantes para fazerem perguntas para ela sobre a doutrina, né? Aqui o Crosby reuniu, como o Oceano é uma espécie de síntese explicativa da doutrina, pelo menos uma tentativa, né? Havia necessidade, e há até hoje, quem pegar o livro vai entender, quem pegar ambos os livros, né, vai entender por que é necessário, porque tem muitas questões que a gente precisa mesmo questionar, perguntar, tirar dúvidas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre penso é o que é um princípio? A gente fala, tem 7 princípios, né? Os vários princípios do homem na natureza, né? Nós somos seres sétuplos, né? Setenários. Então, alguém perguntou para ele, lembrando que em todo capítulo são feitas perguntas.
Nesse aqui, por exemplo, sobre os princípios, lá no finalzinho do capítulo, o que é um princípio? Né? E ele diz assim: um princípio é uma base para o pensamento e a ação, em conexão com um plano específico de substância. Estar consciente em qualquer plano de existência que alguém está agindo em e com aquele princípio em si mesmo, o qual corresponde àquele plano particular de existência. Então eu li e leio até hoje, toda hora eu vou, o que é mesmo o princípio? Eu vou ler de novo essa resposta, né? Diz assim, por que prana, uma outra pergunta, logo em seguida, o princípio da vida no corpo é transitório? Parece que a vida deveria existir sempre. Aí ele diz, o termo sânscrito para a vida única que permeia e sustenta todos os princípios é jiva. Prana é aquele aspecto da vida única que sustenta e permeia o corpo físico. Quando esse aspecto é retirado, o corpo se desintegra. Esse aspecto, sendo retirado do corpo, é usado nos princípios remanescentes ou naqueles em que o último ocupante do corpo esteja consciente. Então você vê que ele vai tentando esmiuçar ali, né? E dando respostas a perguntas, a respostas que ele deu anteriormente. Então o livro é todo assim, não é? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Fernando Mansur sobre o livro Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia, uma inspiradora introdução aos escritos de Helena Blavatsky e William Judge, de autoria do Robert Crosby. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Fernando Mansur sobre o livro Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia, uma inspiradora introdução aos escritos de Helena Blavatsky e William Judge, de autoria do Robert Crosby. Fernando, então, traz para nós, eu sei que você separou, né, alguns trechos de leitura aí para nos trazer, traz para nós algumas curiosidades que certamente são de dúvidas de muitos estudantes, né, da literatura teosófica, do movimento teosófico, frequentadores e membros da sociedade teosófica. Por exemplo, por que a sociedade teosófica começou nos Estados Unidos e não na Índia, por exemplo, né? Um bom questionamento, né? Começou lá, ficou 3 anos, logo partiu, né, para onde é a sede até hoje, né, de ADIA. Fala um pouquinho para nós aí, o que o autor traz para nós nesse sentido. Tem um capítulo, então, dedicado, né, a esse trabalho teosófico, e tem uma pergunta: por que o trabalho da ST foi iniciado nos Estados Unidos em 1875? Muito interessante a resposta do Crosby. Talvez não seja só este o motivo, evidentemente, porque ele também diz que são reflexões que ele faz, né? E a teosofia é muito ampla, ela pode pegar várias vertentes assim. A vertente que ele deu na resposta dele, olha só que interessante, Charles. Então, por que o trabalho foi iniciado lá nos Estados Unidos? Porque o ciclo trouxe novamente o que existia antes. Entre este povo, os antigos egípcios voltaram. Velhos persas também. Velhos hindus e aqueles de outras nações antigas você pode encontrar encarnados entre nós, se souber como. Também neste país existe uma agregação de indivíduos de quase todos os países do globo, de modo que uma mistura de esforços físicos está acontecendo, a qual, com o tempo, produzirá um corpo de natureza bastante diferente de quaisquer corpos físicos anteriores. Ao mesmo tempo, a natureza psíquica desses seres antigos avança, aumentando sua sensibilidade, e tem sua influência sobre o esforço físico. Assim, temos um grupo de egos com um campo maior de habilidades para compreender e perceber melhor do que as classes anteriores.
Então, esta é a resposta dele. Ele continua falando, né? Vou ler aqui o restante da resposta dele, Charles. Todas essas são considerações que trazem de volta salvadores com S maiúsculo e apontam para uma coisa que devemos e precisamos entender, que aquele com A maiúsculo, ou que começou a obra neste país, é incomparável, não é segundo, também está aí itálico, de ninguém. Se estudarmos os ensinamentos desse ser e dessa grande loja, com esta ideia em mente, melhor será o nosso entendimento. Quanto mais pudermos entender a partir desse ponto de vista, mais receberemos, mais perto estaremos da sabedoria. O status desse ser, com S maiúsculo, é uma grande lição que a compreensão da lei dos ciclos deve nos ensinar. Né? Achei bastante profunda a resposta dele, né? A gente tem que ser este a que ele se refere, a que ele não entra em detalhes, né? Mas, enfim, a gente lendo outras obras também, a gente vê que esse movimento teosófico, naquele momento, foi um aproveitamento do ciclo, né? Um aspecto ali, uma brecha no Kali Yuga que os mestres aproveitaram para lançar todo esse conhecimento ao mundo, né? E aí foram escritos Isis, a Doutrina Secreta, a Voz do Silêncio, a Chave para a Teosofia, enfim, porque Blavatsky falou, né, que quando terminasse o ciclo, em 1897, aquele espaçozinho ali, que as coisas seriam bem mais difíceis e o terreno ficaria bem mais árido. Então, acho que essa compreensão do significado mais profundo do movimento teosófico e daquelas pessoas que estiveram envolvidas para lançar essas sementes é muito importante para a gente compreender melhor também o que é a teosofia e o que nós devemos fazer, né, dentro desse movimento com a nossa pequena parcela, né, Charles? Falando, né, já que você tocou no assunto também da questão de mestres, né, acho que essa com certeza com certeza é um assunto, é um tema nebuloso para muitas pessoas, difícil de entender, porque, enfim, existem muitos textos, né, de muitos autores, às vezes disponíveis na internet, que falam várias coisas, e fica difícil, né, se separar também. Blavatsky, além de mestres, fala também dos adeptos. O autor traz algum esclarecimento nesse sentido? Afinal, qual é a diferença entre um e outro? Como que ele apresenta essa questão? Sim, tem um capítulo, né, logo no início, sobre os mestres. Deixa eu procurar aqui, Charles. Por exemplo, existe uma diferença de grau entre um mestre e um nirmanakaya? Deixa eu ver se eu encontro a diferença de mestre e adepto, que aí depois eu leio essa. Vamos ver aqui. Tá, aqui, ó. O capítulo fala de mestres e adeptos. Existe diferença? Há uma grande diferença. Um adepto é aquele que está no caminho de se tornar um mestre. Existem muitos graus de adeptado. Os mestres estão agora, em consequência da evolução e grande esforço, continuado por muitas vidas, naquele ponto, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, onde os adeptos e outros que estão se esforçando estarão em um futuro distante. Eles são homens vivos, apenas mais elevados e santos do que nós. Embora sejam homens verdadeiramente vivos, podem não ser entendidos como sendo iguais a nós. Eles têm corpos, mas esses corpos são feitos de matéria mais altamente refinada e espiritualizada, matéria da qual temos apenas uma ligeira concepção. A página toda vai ser uma continuidade dessa resposta, tá? Então, eu não vou ler aqui para aqueles interessados depois, ao lerem o livro, terão uma ideia melhor, né? E ele vai ler com cuidado, com vagar, etc. Agora, Charles, a diferença entre um adepto e um nirmanakaya. Se há uma diferença de grau. Então, o nirmanakaya é um ser que, uma vez alcançando a meta, renuncia ao seu usufruto. Ele alcança a meta, mas renuncia ao seu usufruto. Mas pode permanecer na Terra como mestre. Isto ele pode fazer em um corpo ou sem um corpo, pois o corpo é apenas um ponto de contato com aquilo que se relaciona à Terra.
Se ele abandonar o corpo inteiramente, ele retém cada um dos outros princípios, aqueles 7 princípios, né? Exceto kama, que é desejo, né? Que foi destruído para além da possibilidade de regeneração. E permanece um membro da hoste invisível que sempre protege e vela sobre a humanidade, conforme o karma desta o permite. Né? Então, nós temos, pelo menos na visão do Crosby, né, essas diferenças, né, sutis, né, entre um aspecto e outro desses seres elevados, né, que estão sempre velando por toda a humanidade, como ele disse, até o ponto em que o karma o permite, né, e precisando, evidentemente, de auxiliares, né, para ajudá-los como canais também dessa luz aí para o mundo. Com certeza. A Blavatsky fala, né, dos Nirmanakayas, né, diz que eles criam corpos provisórios, né, temporários, justamente para poderem atuar no mundo, criam através do exercício da própria vontade. Isso para nós é algo quase inimaginável, né, dentro da nossa realidade, né, porque nós ainda estamos na roda do samsara, como dizem, né, os budistas, né, então nós temos uma reencarnação compulsória, né, por necessidade, né, nós somos compelidos a reencarnar, é um processo meio automático, né? E para eles a diferença seria essa, então eles teriam saído desse ciclo de necessidade, de reencarnação, e voltam pelo exercício da própria vontade, né? Renunciam, como você disse aí, um repouso merecido do seu grau atingido, né, de estatura espiritual, mas por amor à humanidade, por compaixão à humanidade, eles permanecem entre nós de alguma maneira, né, nos auxiliando aí muitas vezes indiretamente, como você disse, né, até onde o karma permite, porque também eles não podem viver a vida por nós, né, a vida é nossa, o karma individual é nosso, a gente tem que viver, mas eles podem, com certeza, e assim o fazem, instruir e inspirar, principalmente. Fernando, nosso tempo é limitado, tem algo que você gostaria de trazer para o encerramento, assim, uma síntese da obra para quem ainda não leu o livro? Sim, sim. Mas antes, como alguém pode querer saber assim, sobre o Nirmanakaya, aqui na Voz do Silêncio, Charles, página 242, notas de rodapé, tem uma nota muito boa, muito explicativa sobre a diferença entre esses 3 corpos, Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. Não é? Então, é só procurar a Voz do Silêncio. Então, está ajudando a gente a conhecer a membros de outras instituições teosóficas que fazem esse trabalho de esclarecimento para a humanidade. Então, o Crosby é uma dessas pessoas, né? E a gente aqui no Brasil, tendo a oportunidade de trazer esse livro, a Editora Teosófica, abraçar, né, esse livro, assim como o Oceano de Teosofia, eu acho que é um novo alento que vai se somando às outras publicações inspiradoras, né, que estão disponíveis em língua portuguesa. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Fernando Mansur sobre o livro Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia, uma inspiradora introdução aos escritos de Helena Blavatsky e William Judge, de autoria do Robert Crosby, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.